Galera do canal, me chamo Juliano e no vídeo de hoje veremos uma matéria internacional afirmando que México e Brasil são as últimas barreiras contra o trumpismo e que México e Brasil estão vencendo toda essa batalha. Além disso, também veremos o que os argentinos estão pensando sobre esse enfrentamento entre Brasil e Argentina. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante. Dessa forma você ajuda no engajamento e valeu! Enquanto a Argentina compete pelo título de aluno mais obediente do continente e a Colômbia estreia um governo disposto a repetir com outro nome os mesmos erros que já conhecemos, há dois países que Washington ainda não consegue controlar do seu jeito. Brasil e México concentram hoje boa parte da resistência latino-americana frente à pressão da Casa Branca, num momento em que a maioria dos governos da região prefere baixar a cabeça a manter um desacordo com Trump. Essa resistência tem nome próprio e se chama Lula, e se chama Sheinbaum. E fica evidente, sobretudo, quando Washington aperta com o que melhor sabe usar as tarifas. A Bloomberg noticiou há algumas semanas como Lula transformou uma ameaça tarifária de 25% em arma política contra Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado, ao batizar a medida de Tariflávio. Esse gesto revela algo mais amplo, que o Brasil transformou uma pressão pensada para enfraquecê-lo em um argumento que acaba por fortalecê-lo internamente em plena campanha eleitoral. Essa tarifa não surgiu do nada. Os Estados Unidos a justificaram invocando supostas práticas comerciais desleais, mas o próprio governo brasileiro responsabilizou diretamente o entorno de Bolsonaro por ter articulado em Washington o aumento da pressão sobre Lula, conforme apurado pelo veículo Política Argentina. A disputa comercial funciona então como extorsão de uma briga eleitoral que se joga dentro do Brasil, com a extrema-direita buscando na Casa Branca o que não conseguiu obter nas urnas. E Lula não ficou calado. Em uma coluna publicada no Washington Post, o presidente brasileiro classificou as novas tarifas como um erro estratégico e avisou que ninguém o vencerá com mentiras. Ele escreveu também que a América Latina não precisa de porta-aviões rondando suas águas, nem de punições tarifárias, mas sim de parceiros confiáveis e previsíveis. Ativou ainda a Lei de Reciprocidade Econômica e anunciou represálias à Organização Mundial do Comércio. E aqui convém dar um exemplo concreto, porque prova que Washington também não sai ileso desse braço de ferro. Quando Trump anunciou pela primeira vez a tarifa de 50% contra o Brasil, acabou isentando da medida a carne e o café, dois produtos com grupos de pressão bem organizados dentro dos Estados Unidos. Na verdade, foi a própria indústria americana, não a diplomacia brasileira, que obrigou a Casa Branca a recuar em parte da sua ofensiva. E isso já diz bastante sobre os limites que Trump tem, mesmo quando parece jogar com todas as cartas a seu favor. E aí está a grande diferença com os alunos favoritos do trumpismo na região. Javier Milei, entrega recursos naturais e alinhamento militar sem que peçam duas vezes, aliás, ele oferece. E de la Espriella, por exemplo, constrói na Colômbia uma doutrina de segurança que lembra velhos fantasmas paramilitares. Enquanto isso, Brasil e México negociam, resistem, cedem em algumas frentes e cravam bandeira em outras sem entregar a soberania como gesto de submissão, que é o que Washington quer, pede e exige. Essa diferença também se explica pelo peso próprio. Brasil e México são as duas maiores economias da América Latina e os dois países com maior capacidade de negociação frente aos Estados Unidos. E por isso mesmo são os dois governos onde uma eventual derrota progressista golpearia mais forte em todo o continente. Não é por acaso que ambos concentram hoje a atenção dos falcões da Flórida, nem que ambos voltem a aparecer em cada novo capítulo da política externa americana em relação à região. Hoje só restam Brasil e México, mas esse é o detalhe, que o Brasil e o México podem dar uma derrota contundente ao intervencionismo norte-americano, que o Brasil e o México podem definir de vez o caminho de uma ressurreição do progressismo e da esquerda na América Latina. Se o Brasil, como se espera, Lula da Silva ganhar o resultado, precisamente lá onde de fato Lula não teve tudo a seu favor, mas continua mantendo uma distância interessante sobre o candidato opositor, sobre o Júnior Bolsonaro, não?
Isso frearia o avanço dos Estados Unidos, que tentou influenciar na eleição brasileira, mandaria uma mensagem bem clara de que há povos que dizem não. E no México, a presidenta Cláudia Sheinbaum continua com níveis de popularidade muito altos, que o próprio Donald Trump já queria ter. Mas, sobretudo, há uma maioria importante entre a população que rejeita o intervencionismo dos Estados Unidos, que rejeita a possibilidade do retorno do PRI e do PAN, justamente com personagens como Salinas Pliego e outros mais. Então fica muito claro que México e Brasil, através de suas próprias populações, nos processos eleitorais que se aproximam em cada uma dessas nações, podem mandar uma mensagem clara e contundente de que as duas economias mais importantes da América Latina, os dois mercados mais importantes de todo o continente, vão se manter e continuar de mãos dadas com o progressismo latino-americano como fiéis obstáculos, diretos ou indiretos, de uma política expansionista, colonialista, vinda dos Estados Unidos e que confirma e demonstra em todos os sentidos essa postura, não é? Essa postura neofascista, na qual, claro, investiram muitíssimo tempo, dinheiro, esforço e capital humano e muito mais. E é aí que tanto o México quanto o Brasil, a cidadania, precisaremos estar sempre unidos, não com um pensamento único ou com uma venda nos olhos, mas sim unidos para rejeitar 100% qualquer intervenção, qualquer campanha, qualquer possibilidade de os Estados Unidos quererem se meter no nosso país. Porque se perder, como eu espero que perca em 2027, se perder no Brasil, as campanhas contra Sheinbaum e Lula, pode ter certeza, vão ser a cada dia mais duras, mais claras, mais contundentes, mesmo sem ter uma base sólida ou sustentável, mas sim para gerar uma instabilidade no México. A chancelaria brasileira convocou o nosso embaixador argentino no Brasil, onde determinou que a relação passa a ser em nível de encarregado de negócios e pediu também que o nosso embaixador se retire do Brasil. O que você acha da decisão do Lula de retirar o embaixador do nosso país e expulsar o embaixador argentino pelas agressões do Milei? Parece-me perfeito. Sinceramente, tudo o que o presidente faz, sou contra, na maioria dos casos. Tá certo, Lula tem dignidade para com seu povo, para com seu país e nos dá um exemplo. Digo, um presidente que deveria nos representar perante o principal parceiro comercial e político da região, acaba, digamos, estragando as relações. Acho que isso impacta na vida política, institucional, nos negócios, em tudo aquilo que diziam que vinham resolver. Brigar com ele, com um país irmão, um país vizinho, sobretudo tão importante economicamente, para quem vendemos, para quem compramos e que temos uma balança comercial a manter, me parece uma péssima notícia. É algo histórico, nunca aconteceu. Uma relação tão boa que temos com um país irmão e temos que ficar desperdiçando. Uma medida que faz sentido porque as agressões do nosso presidente são algo absolutamente impossível de compreender e de aceitar. Quem você acha que sai mais prejudicado nessa situação, Argentina ou Brasil? O lado econômico, porque o Brasil para nós é um comprador exclusivo, com 30% das nossas exportações vão para o Brasil, ou seja, é importante. Argentina, por quê? Exatamente, a Argentina. E por que estão retirando pessoas que estão, ou na verdade organizações, países que estão apoiando o nosso país? Acho que a Argentina, pelo jeito que eu vejo de fora, como as pessoas veem de fora, melhor dizendo. Argentina, por quê? Primeiro porque o Brasil é 5 vezes maior que a Argentina em tudo. O Brasil faz parte dos BRICS, ou seja, escolheu bem em qual coalizão apostar. E este presidente, em vez de priorizar os interesses do país, ideologizou a política, algo que não se deve fazer sendo um país do nosso tamanho. Temos que ter boas relações com o mundo e poderíamos fazer parte dos BRICS e seguir com vínculo com o Sinir Saiwa e o resto do Ocidente. Eu acho que a Argentina sai prejudicada. Por quê? Porque eles são um país maior economicamente, onde sempre tiveram uma relação, digamos, de negócios que nunca foi demais, sempre foi algo para somar. Então, entrevistaram alguns argentinos bem conscientes, por isso que a gente sempre diz aqui no canal que não se pode generalizar um país como um todo, pensar que todo mundo na Argentina pensa da mesma forma que o Milei. Pelo contrário, a população tá pé da vida com ele. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal,
comente bastante para essa forma. Você ajuda no engajamento e valeu!